Perfeitamente. Então, estamos aqui na palestra de número 4 acerca da constituição e da formação do ego. Nessa palestra, eu explicarei novamente um conceito muito importante. O que satisfaz o indivíduo psicologicamente, socialmente, é a relação em que o ego dele projetado tem para com a satisfação das expectativas que as pessoas têm do que deve ser o ego daquele indivíduo que projeta o seu ego. Então, vou dar um exemplo muito claro aqui, repetindo. Vamos supor que existe a sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem uma expectativa para o homem de 30 anos. O homem que esteja na fase da sua década de 30 anos, ou seja, dos 30 aos 40, ele tem como projeção arquetípica perfeita que ele tenha um excelente emprego, que ele tenha a capacidade de autonomia financeira, que ele seja de preferência um milionário, empreendedor, que coloque o dinheiro para trabalhar para ele, que tenha suas próprias horas, que não necessite ser empregado de ninguém. Esse homem vai ter uma segurança financeira, ele tem uma linda casa, ele tem um belo carro, ele tem uma linda família, ele tem autonomia, ele tem contatos sociais, ele tem um lindo corpo, ele é saudável, se veste muito bem. Essa é a projeção do ego sobre o indivíduo da sociedade brasileira aos seus 30 anos. Agora existe o João, por exemplo. O João, se ele cumpre esses requisitos, se hoje eu sou uma pessoa que é milionária, que eu tenho autonomia financeira, que eu criei um lindo projeto de empreendimento e esse dinheiro está fazendo mais dinheiro para o meu bem-estar, se eu sou casado, se eu estou constituindo uma família, se eu tenho alguns carros, se eu tenho alguns imóveis, então, se eu estou cumprindo os requisitos que a sociedade impõe sobre o meu ego se torna inflado. Esse é o ego inflado, esse é o ego que te dar potência de agir, isso vai te dar uma energia gigante, isso vai te dar uma força muito grande, isso vai te dar uma capacidade de ação muito perfeita. Isso eu estou dizendo que o indivíduo cumpre todos os elementos. Acontece que muitas vezes o indivíduo cumpre alguns, então você pode ser uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, você pode ter muitos bens, pode ter uma casa, um carro, mas você tem uma saúde ruim, você tem um corpo ruim, você está obeso, você tem uma saúde física ruim que danifica a sua autoimagem, e isso vai te causar um profundo dano intelectual e psíquico. Seu intelecto, sua mente vai ficar destruída por essa não satisfação das expectativas. Vejam que essas expectativas do ser perfeito, do ser arquetípico perfeito, do homem perfeito elaborado, da mulher perfeita elaborado já nas estátuas greco-romanas, esse ser perfeito, ele requer vários polos, o polo comercial, o polo econômico, o polo familiar, o polo amoroso, o polo da saúde física, o polo da beleza. Qualquer polo que não seja atingido, qualquer polo que não satisfaça as expectativas sociais, vai gerar uma dor muito forte sobre o indivíduo que tenta satisfazer essas expectativas sociais do seu ego e do ego projetado da sociedade sobre ele. Daí, por exemplo, esse João, que tem todas as características, tem um bom carro, tem uma boa família, é empreendedor, está rico, tem liberdade financeira, tem uma excelente aparência, cuida do corpo, se veste muito bem. Esse indivíduo está em plena potência de agir. Ele está em plena potência de agir. Agora, eu falava sobre a questão do suicídio e a questão do apartamento social, a questão da ostracização social, da aversão social, da reclusa social. O que acontece? Bem, quando esse indivíduo ele não está apto a cumprir os fatores determinantes, quando ele não está apto a cumprir os fatores que valorizam o seu ego, ele vai começar a ter uma ideação de apartamento social e de fracasso. Vamos pegar, por exemplo, sociedades que impõem muito sobre o indivíduo. Pegue a sociedade japonesa, dentro da qual o indivíduo, aos seus 25 anos, deve ter se formado nas melhores faculdades do país. São dificílimas de entrar, são faculdades que requerem um grau de estudo de horas e horas por dia durante uma década. São faculdades que teriam um nível de disputa muito superior a diversos concursos públicos de alto salário no Brasil. E são processos estressantes, muito tediosos, que requerem memorização de tópicos muito difíceis, que não têm muita aplicação na realidade, por isso são desestimulantes de serem estudados. Digamos que esse seja o mecanismo de formação ali do indivíduo japonês, e aos 25 anos é esperado que esse indivíduo não só tenha se formado numa faculdade dessa, com alto desempenho, mas também ele tenha já um trabalho garantido, que ele trabalhe bem, que ele seja um indivíduo em ascensão na sua empresa, que ele já tenha constituído um patrimônio. Tudo isso coloca sobre esse indivíduo. Se esse jovem, aos 25 anos, ele não cumpre isso, ele se suicida. Essa é a formação da sociedade japonesa, por exemplo. O indivíduo, quando ele não cumpre esses regimentos, que são associados a valores de moral, honra, família, seu bem-estar financeiro, seu desempenho intelectual, seu desempenho profissional, tudo isso é associado ao seu bem-estar familiar, à sua honra, à sua moral. Quando o indivíduo ele não cumpre esses arquétipos, lembra que eu estou falando de arquétipos de ego, de projeções irreais sobre quem devemos ser. Quando o indivíduo não cumpre essas projeções irreais, quando ele não cumpre, não compra, ele é ostracizado por si mesmo. Ele, a si mesmo, se corta do meio social, ele se mata.
Por isso que o suicídio é tão grande no Japão. Por quê? Porque fere a pulsão de vida. Porque a pulsão de vida vem de quê? Da aceitação do próximo. Isso que é o mais caótico, interessante na necessidade social humana, que o nosso impulso vital, o nosso impulso de bem-estar, o nosso impulso de querer viver, ele está muito associado à projeção do outro, à projeção de como as pessoas ao nosso redor nos veem. E isso nos dá motivação para ser mais ou menos. Quanto mais as pessoas te aplaudem, mais você se estimula. Quanto mais te odeiam, quanto mais rechaçam, mais distante se fica. Essa é a ordem que regula a normatização social existencial, que nós precisamos do externo como validação para garantir força vital interna. Isso é obviamente um erro tremendo, mas é como nós funcionamos. Por quê? Porque a aceitação social sempre foi garantia de sobrevivência, porque o ser humano não sobrevive sozinho, ele precisa de uma hierarquia, de uma companhieria, de uma companhia, ele precisa de uma companhia, de uma hierarquia, ele precisa de companheiros que trabalham em grupo para a execução de determinados bens. Por exemplo, você extrair petróleo do mar, você requer décadas e milênios de avanços intelectuais, científicos, e você requer milhares de pessoas trabalhando em diversos graus da indústria, do metal, da formação, da solda, da tecnologia, da placa de transistores, dos eletrônicos, das navegações. Você precisa de uma série de pessoas que tem a capacidade de coordenar isso e fazer você extrair do petróleo do mar e fazer desse petróleo um gravador de plástico, por exemplo. Isso teve a requisição de dezenas de milhares de pessoas que carregam conhecimento acumulado de décadas. A aprovação social delas, você ter a capacidade de se integrar com elas e dominá-las, como, por exemplo, sendo um monopólio econômico financeiro que agrega verticalmente todas as funções de trabalho necessárias para executar um determinado fim, se você precisa disso para ter um grau de execução social muito alto, se você precisa desse domínio social magnânime, incrível, potente, obviamente que isso demonstra por que o ser humano precisa da aprovação social externa para se sentir bem. Porque antigamente era você sendo um membro de uma tribo que precisava ter outros amigos na tribo para formar um grupo armado que protegia suas esposas, protegia seus filhos e protegia aquela sociedade de outros ataques. Então, esse apreço social sempre foi uma necessidade humana que nos categoriza fisicamente na nossa biologia, infelizmente.